Olá, sejam bem-vindos ao Multiplix Entrevista. Em mais um episódio da série de entrevistas com os vereadores eleitos para o próximo mandato em Nova Friburgo, a Multiplix recebe hoje Cláudio Damião, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, que vai voltar ao Legislativo em 2025. Cláudio foi vereador por 2 mandatos, de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016. Também foi presidente do Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo e região. Cláudio foi um dos líderes do movimento contra a privatização da água na cidade, criou o movimento Vereador Consciente Não Emprega Parentes e propôs o fim do 13º, 4º e 5º salários dos vereadores e o fim do recesso de 90 dias. Também foi um dos responsáveis pela criação do movimento 200 anos para quem? Como vereador, foi autor da CPI da tragédia, que apurou o desvio de dinheiro público ocorrido em 2011, e da CPI da Saúde em 2015, que investigou desvios na área. Denunciou e conseguiu derrubar a privatização dos cemitérios municipais e fiscalizou vários contratos suspeitos com relação a desvio de dinheiro público. Cláudio Damião foi o 4º vereador mais votado neste ano, com 2.034 votos, e o segundo eleito pelo PT, que também conta com Maiara Felício. Cláudio, seja bem-vindo ao estúdio da TV Multiplix e parabéns pela eleição. Obrigado, agradecer que esse é o convite ao portal Multiplix, uma oportunidade de trazer ao conhecimento público uma parte do trabalho que a gente realiza, né? Bem, então vamos às perguntas. Após 2 mandatos como vereador pelo PT, você deixou o partido e se candidatou a vice-prefeito em 2016 e a prefeito em 2020 pelo PSOL. Após esse intervalo de 8 anos, você retorna ao PT e é eleito novamente para o Legislativo friburguense. Como foi esse processo de retorno ao PT e quais são suas expectativas para esse 3º mandato na Câmara? Bom, foi um processo um tanto quanto difícil. A minha saída, ela se deu em razão das dificuldades que eu tinha com a atual direção, enfim, não vou entrar aqui em minúcias, mas também a necessidade da gente se desafiar a buscar uma outra referência política para o município, do ponto de vista da administração, da organização, das políticas públicas, né? E disputar uma eleição nesse sentido. Então eu vim vice com o Glauber na ocasião, depois disso eu vim candidato a prefeito e retornei a convite da deputada Élica Takimoto e de vários outros parlamentares do meu partido, atual partido, né, para que eu voltasse ao PT. Retornei e a demonstração da importância que eu tive dentro do partido como vereador, na representação política, né, a obtenção dos votos que eu tive. 2.034 votos, o 4º mais bem votado, ficamos ali nas maiores votações aqui do município. Então isso denota a importância do meu retorno e a perspectiva da gente construir novamente uma relação com a população, demonstrando o real papel do vereador. Há muito vício, né, eu sempre denuncio isso, na função que é desempenhada. Ou seja, o vereador ele não é um despachante, ele é um fiscal. Eventualmente, ele pode até ser base de governo, e eu não tenho crítica ao fato de um vereador ser base de governo. Ele só não pode entrar num caminho da promiscuidade política, né? Isso me incomoda muito. O vereador assumir papel de coordenar a saúde e ficar lá furando fila, ou ocupar espaços na educação para garantir vaga de estudante, enfim, fazer aqueles favores políticos que não cabem ao vereador, quando ele, na verdade, ele deve fiscalizar para que o serviço público funcione bem e atenda a toda a população. Caso contrário, o resultado ele acaba sendo a destruição da estrutura pública, né, um vício que precisa ser corrigido, e essa é a minha tarefa, estar ali acompanhando, fiscalizando e oferecendo o melhor de mim para que a população possa ser bem atendida. Com certeza. Bem, e como você avalia a dinâmica atual do Legislativo com o Executivo em Nova Friburgo e como será a sua relação com a administração municipal? Bom, a minha relação vai ser a que sempre foi, né? De fiel aos princípios e valores democráticos, de votar favoravelmente aquilo que for bom para a população, apresentar emenda nos projetos que tiverem algumas dificuldades, né, com relação à compreensão dele, ou maior clareza, mas, sobretudo, um fiscal das contas públicas, né? Eu já demonstrei isso ao longo do tempo, quando eu fiz a CPI da tragédia, foi um momento muito difícil na minha vida, mas apresentando também projetos e iniciativas de trazer transparência à estrutura pública. As leis de transparência, por exemplo, são de minha autoria. Evidentemente que existem leis maiores, federais, né, que dão conta do critério da transparência. Mas me obrigou a criar também ferramentas locais
para acompanhamento da conta pública, para apresentação da estrutura pública para o conhecimento da população. Então a minha relação vai ser uma relação, eu diria, republicana, né, de acompanhamento do papel do Executivo, fiscalizando e atuando firmemente no direcionamento dos recursos públicos, sendo um crítico àquilo que tiver errado, mas evidentemente aprovando e sendo fiel a esses valores democráticos de votar favorável àquilo que tiver correto, né? Claro. Não cabe ser oposição pela oposição. Mas eu vejo a Câmara hoje, os 16 vereadores, e às vezes até mais do que 16, votando sem ter em vista esses valores, né? Estão dominados pela estrutura do poder público através de cargos, favores, nomeações. Isso eu acho que é uma deturpação da função do vereador, e a gente precisa debater muito isso durante o momento em que nós estivermos lá na Câmara. Com certeza. Bem, e para você, quais são os maiores desafios que Nova Friburgo enfrenta hoje e como você pretende contribuir para a solução desses problemas? Olha, pode parecer lugar comum falar da saúde, né? Mas eu acho que a saúde é um dos grandes desafios. Mas não fica só na saúde. Hoje nós estamos acompanhando, e eu tenho apoiado o movimento das mães, e que diz respeito à redução dos horários nas creches e no pré-escolar, nas primeiras séries, né? Na educação infantil. O que o prefeito está fazendo é uma aberração. Primeiro que ele, quando vereador, criticava as políticas do governo anterior. Ele assume e faz pior do que o governo anterior. Ou seja, no plano de governo dele, ele diz que vai ampliar o horário integral. E ele vai na contramão, né? Inclusive, isso faz parte do Plano Municipal de Educação, a expansão do horário integral para atender especialmente as mulheres que trabalham, mas não só as mulheres que trabalham, isso é para atender as crianças. A creche em horário integral é um direito das crianças e ele está subtraindo esse direito, né? E trazendo um problema social. Como é que essas mães vão trabalhar? Então esse é um dos pontos que vão ser muito debatidos durante o meu mandato, que é trabalhar em consonância com o direito das mulheres, na linha, né, de que elas possam ter a garantia de horário integral nos diversos estágios da educação, não só nesse, nos diversos estágios, e a saúde pública. O que a gente está vendo hoje é uma destruição da estratégia de saúde da família, um esvaziamento do atendimento à população que tanto precisa do atendimento à saúde qualificado. Os recursos vêm do governo federal, são recursos carimbados. O que eu vejo é uma falta de capacidade de gestão do município, né? A gente olha e observa a falta de medicamento. Outro dia eu fiz uma denúncia grave de uma pilha de medicamentos, uma pilha gigantesca de medicamentos que vão ser destruídos porque passaram da validade, perderam a validade, quando eles podiam ter sido negociados com outras estruturas de saúde do município, serem trocados por outros medicamentos, se observados os prazos de validade desses remédios, né, que são importantes no dia a dia da população. Aí quando você vai na unidade de saúde no bairro, não tem remédio, falta medicamento e dentro do hospital está sendo descartado. Bem, o prefeito Johnny Maicon enviou à Câmara um projeto de reforma administrativa, atendendo a um TAC firmado entre o município e os Ministérios Público Estadual e Federal, que prevê uma série de mudanças, como a criação de novos cargos, exclusão do que não serão mais utilizados, majoração salarial a ser aplicada para subsecretário, subprefeito, subprocurador, subcontrolador e chefe de gabinete, além da alteração de gratificações. Qual a sua opinião sobre essa proposta? E você acredita que essa reforma vai aperfeiçoar o serviço público municipal e gerar economia aos cofres públicos? Olha, eu não tive ainda a oportunidade de ler o projeto, né? É bem verdade que é uma prerrogativa do Executivo apresentar a reforma administrativa. Cabe à Câmara analisar, debater e ver o melhor caminho para que essa estrutura seja bem arregimentada para atender a necessidade da população, né? Agora, ele teve ali uma habilidade muito grande, porque o prefeito inchou a máquina pública. Ele criticava o prefeito anterior, dizendo que ele tinha feito um cabide de emprego na prefeitura e o prefeito anterior saiu deixando 400 e poucos cargos nomeados. Esse dobrou. Ele conseguiu dobrar e agora ele vai legitimar isso através de uma reforma administrativa. Eu acho que a Câmara tem que olhar isso com muito cuidado, não é votar contra, eu não estou dizendo isso, mas tem que analisar, fazer emenda se for o caso. Tem algumas iniciativas que são importantes. Eu sou defensor, por exemplo, da Secretaria de Defesa dos Direitos da Mulher, porque eu apresentei e criei a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é um projeto que eu apresentei, então eu acho que esse é um espaço fundamental para garantir a presença de políticas públicas para as mulheres. Ele está apresentando, então eu vejo com bons olhos. A Secretaria
de defesa e bem-estar animal. Eu fui um dos vereadores que mais apresentou leis em defesa de bem-estar dos animais, então também é uma secretaria importante. A questão habitacional, nós temos hoje no município 254 áreas de risco, com 7.500 casas e 30 mil pessoas. E eu tenho cobrado insistentemente políticas públicas para essa área. O prefeito está criando a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. O programa de regularização fundiária foi criado por mim no meu mandato enquanto vereador, então eu olho isso com bons olhos. Mas no conjunto da proposta, eu ainda não tenho como falar, porque eu não li, né, toda a estrutura. Fiquei sabendo através da imprensa de algumas propostas de mudança. Essas que eu destaco eu vejo com bons olhos, mas ainda preciso analisar mais concretamente o conjunto de todas as medidas que estão sendo apresentadas pelo governo. Perfeito. Bem, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, está sendo analisada na Câmara Municipal, inclusive foi tema de audiência pública com a participação dos vereadores eleitos para o próximo mandato. Das receitas e despesas apresentadas, que pontos merecem mais atenção dos vereadores e da população e quais áreas não foram devidamente contempladas e precisam de mais investimentos? Bom, eu estava nessa audiência. Me chamou a atenção o fato de apenas 2 vereadores de mandato estarem presentes. Isso é uma vergonha para a Câmara Municipal. Dos 21, apenas 2 estavam presentes. O autor da audiência e um outro vereador. Dos vereadores eleitos, apenas 3. Eu e mais 2, o que também é uma vergonha. Quem se candidatou ao cargo de vereador devia estar presente nessa audiência para começar a se habituar com o tema relacionado ao orçamento. Eu fui o primeiro a falar depois da apresentação do presidente da comissão que tratou da questão do orçamento público. A primeira pergunta que eu fiz é: onde está aqui a rubrica que trata do reajuste de salário dos servidores municipais? Eu não achei. Não achei nenhum índice, e tem trabalhador, inclusive já aposentado, né, que ganha menos que o piso. Ontem uma senhora me falou: olha, Cláudio, eu ganho R$750 de piso, isso é menos que o salário mínimo. Então tem uma série de coisas que precisam ser vistas. Não está previsto, pelo menos eu não identifiquei, o secretário de Finanças e Orçamento que estava lá, o secretário de Fazenda não soube me responder, também não conseguiu identificar. Eu chamei a atenção para o Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres, que não constava da peça orçamentária. E uma outra coisa que eu também chamei a atenção, além da questão do bem-estar animal, que é um tema que me diz respeito, que eu vi ali uma certa dificuldade de apresentação de recursos pelo Executivo, a questão habitacional. Ele fala em criar uma secretaria, mas, por outro lado, no orçamento, ele tira do fundo municipal, tinha 4,5 milhões, e atualmente vai para meio milhão. O orçamento para construção e desapropriação de terras para a construção de casas populares foi outro tema que me chamou a atenção. 1 milhão e 50 mil, se não me falha a memória. Você não consegue desapropriar uma área, talvez seja pouco recurso para uma área, quanto mais para a construção de casas populares. Então, acho que esses temas dentro do orçamento, eu não consegui desenvolver no conjunto, né, as outras questões que também são de igual importância, mas essas me chamaram muito a atenção, porque não constavam ali recursos para o atendimento. E, por outro lado, para as pastas do Executivo, os valores subiam significativamente. Sim. Bem, e qual será a sua prioridade no início do mandato? E você tem projetos específicos que pretende apresentar ou que pretende dar continuidade? Tenho, sim, tenho muitos projetos. Inclusive, eu peço desculpas eu não poder revelar ainda, porque senão eles podem ser, de alguma forma, boicotados, né? Eu vou dar entrada assim que assumir o mandato. Mas tenho foco em temas que são fundamentais. Eu já até dei umas pistas aqui. A questão relacionada aos direitos das mulheres foi uma pauta do meu mandato e a gente foi muito eficiente. Hoje as servidoras municipais têm mais 2 meses de licença maternidade, graças a uma lei que eu fiz. A questão da política de proteção e bem-estar animal é uma política do mandato. A gente vai atuar firmemente para desenvolver novos projetos, né, e leis que atuem no sentido de proteger e dar recursos a essa política. A questão da saúde, ela é fundamental, trabalhar ostensivamente, não de gogó, mas atuar de verdade para que a política pública do SUS funcione no município, cobrando do Executivo que a estratégia de saúde da família seja de fato organizada, bem montada, estruturada. Hoje eu recebi a denúncia de um morador de Amparo pedindo socorro. O prefeito, a prefeitura, demitiu o médico que estava lá atendendo a população há 10 anos, ou seja, ele tinha um vínculo com aquela população. Ele ia na casa das pessoas. Esse vínculo acaba de ser rompido. Quer dizer, isso não é política pública, isso é destruição da política pública. A falta de medicamentos, a
desestruturação de áreas fundamentais e importantes, o que atrasa as cirurgias, a entrega de medicamentos, a internação que dura muito tempo sem uma solução para o problema das pessoas, exames como colonoscopia, endoscopia que não estão sendo atendidos, enfim, uma gama de situações. Se nós formos falar, por exemplo, da alimentação, esse prefeito criticava o prefeito anterior por fazer o atendimento através de uma empresa que fornecia quem tinha. Ele contratou a mesma empresa por valores ainda mais altos. Sim, são 4 anos desse governo, a cozinha ainda não foi entregue, o que é uma aberração. Como é que leva 4 anos para reformar uma cozinha? Então são temas muito importantes e centrais, além de outros tantos relacionados, por exemplo, à educação, que a gente vai atuar no mandato. Com certeza. Bem, passadas as eleições municipais, agora começam as articulações para a escolha da futura mesa diretora da Câmara de Nova Friburgo para o próximo biênio 2025-2026. O presidente da Câmara tem um papel fundamental para garantir o pleno funcionamento do Legislativo e, na sua opinião, quem deve ser o próximo presidente e por quê? Bom, eu não tenho sido consultado pelos candidatos a respeito disso. O que eu vi foi pela imprensa, né? Inclusive a imprensa coordenada lá na mídia do próprio prefeito, em que já selecionou o candidato deles, né? Eles já decidiram quem vai ser o candidato deles. Eu não sei se tem um movimento de outra candidatura sendo posta para fazer um enfrentamento ao atual candidato do prefeito. Embora o candidato anterior, o presidente anterior, não é uma crítica pessoal a ele, não é nada disso, mas ele representava os interesses da prefeitura. Ele foi ligado ao governo municipal, ele facilitou toda a caminhada das ações da prefeitura dentro da Câmara e foi muito hábil ao fazer isso. Ele representou os interesses do prefeito. Hoje, ele colocado de lado e a prefeitura decidiu por um outro nome, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu tenho absoluta autonomia, eu não vou me deixar levar por questões de interesses comezinhos, mesquinhos, medíocres, como muitas vezes acontece, de votação em troca de favores e cargos, de nomeações, de assessoria. Não, eu vou manter a minha autonomia e minha independência. Inclusive, se tiver que votar contra, com toda clareza, com toda tranquilidade, eu vou dizer, olha, eu não voto por isso e por aquilo outro. Não estou preso a interesses, como algumas é difícil até falar isso para não ser ofensivo com ninguém. Claro. Mas, lamentavelmente, a política muitas vezes está contaminada por esses interesses menores, né? Eu não me coloco nesse lugar, eu estou afastado disso e vou ter a plena tranquilidade de tomar minha decisão no momento em que os nomes estiverem colocados. Se tiver que apresentar também uma chapa alternativa, faremos isso. Bem, a partir do próximo ano, o PT terá 2 representantes na Câmara, contando com a Maiara Felício, que foi reeleita. Como você pretende conseguir o apoio dos vereadores dos demais partidos para aprovar seus projetos e o que os friburguenses podem esperar da sua atuação na Câmara? Bom, não é a primeira vez que nós temos 2 vereadores do Partido dos Trabalhadores, né? Eu sou o vereador com a maior votação do PT até hoje. Eu tive 2.898 votos, então historicamente é a maior votação. O que consegue chegar ao 3º mandato. Eu falo isso não é assim para ostentação, claro. Não. Eu falo até pelas dificuldades que um partido de esquerda tem no município de Nova Friburgo, e a gente precisa mudar isso. Trazer políticas mais arejadas para o município, porque quem faz o enfrentamento aos combates aos esquemas, aos desvios, somos nós. Ao final das contas, quando a população precisa de alguém com força moral para bater nos esquemas, nos desvios e apresentar iniciativas e propostas claras, somos nós que apresentamos. Então, assim, eu não tive dificuldade de levar os meus projetos para o debate. Quando eu encontrava uma barreira, eu chamava a população. Eu ia para a rua, colocava uma banquinha, fazia abaixo-assinado, expunha para as pessoas o que estava sendo dificultado dentro da Câmara, conseguia trazer o movimento social e a população, e a Câmara se sentia ali um pouco pressionada e aprovava. Eu tive o prazer de apresentar projetos que são inovadores em Friburgo, importantes para a população e que foram aprovados. Eu posso dizer mais, talvez tenha sido o vereador que mais conseguiu aprovar projetos, embora fosse minoria. Então eu tenho certeza que os vereadores vão ter o bom senso de não votar contrário porque são situação e eu possa ser oposição, né? Eu acho que tem que prevalecer o bom senso. Da mesma forma que projetos apresentados por vereadores da situação, que sejam bons projetos, não vão contar com a minha oposição por oposição. Eu vou levar para o debate público. Se tiver qualidade legislativa, tiver interesse público colocado ali, eu vou votar favorável. E espero que eles façam da mesma forma. Com certeza. Bem, Cláudio, agora o espaço está aberto para você deixar uma mensagem para todos os friburguenses. Então, fique à vontade. Bom, a minha mensagem é sempre de esperança, de fé e de esperança, né? A gente tem que olhar para frente e acreditar que as coisas podem sempre melhorar.
porque depende muito de cada um de nós. Eu estou disponível, disposto, animado, inspirado a continuar esse trabalho que não me afasta da vida pública pelo fato de não ter mandato. Eu fiquei 8 anos sem ter mandato e não deixei de atuar, de fiscalizar, de acompanhar, de apresentar propostas, de buscar recursos para o município, como fazia antes de ser vereador. Esse é um papel de cidadania. Então a gente construiu aí, ao longo do tempo, o movimento 200 anos para quem, que questionou a forma como era discutido o processo de homenagem aos 200 anos do município, esquecendo a população que mais contribuiu, que foram os escravizados, os pretos, os negros, as mulheres, né, que deram a sua força de trabalho para construir o município. No documento da prefeitura aparecia uma aberração, aparecia dito lá: aqui passaram os portugueses e os negros. Passaram? Ora, eles construíram. Então, essa ideia do embranquecimento da população, isso é uma burrice, isso é uma violência, isso é uma agressão. Nós somos um povo misturado, esse é o nosso valor. Né? Essa nossa miscigenação é o nosso valor, nós não temos que ter vergonha disso, nós temos que enaltecer isso, porque talvez sejamos o povo do planeta mais miscigenado, o que nos faz diferente para melhor e não para pior. Então combater o racismo, combater a violência, combater toda forma de opressão e contar com a população, para que a gente possa caminhar junto no sentido de construir a melhor política pública de uma forma honesta, transparente e participativa. Com certeza. Bem, Cláudio, obrigada pela sua participação e em nome de toda a equipe da Multiplix, eu parabenizo você pela vitória e desejo que você faça um ótimo 3º mandato. E você que nos assiste, não deixe de acompanhar todas as notícias das regiões serrana e dos Lagos do Rio no portal multiplix.com. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.